Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana, então, a gente encerra nosso volume 5, né, do PET, então nós vamos agora para a semana 4. Que na semana 4, gente, são problemas com as grandezas inversamente proporcionais. Então, no material de apoio, tanto das semanas passadas como dessa semana, a gente tem aí sobre esse assunto, né, as grandezas inversamente proporcionais. No português bem claro, o que são as grandezas inversamente proporcionais? Se uma aumenta, a outra vai diminuir. Se uma diminui, a outra aumenta. Por exemplo, quanto mais pessoas tem para pintar uma parede, menos tempo será gasto. Então, eu aumentei o número de pessoas, eu diminuí o número de tempo. Então, é só um exemplo, tá? Na número 1, então, Ana Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro está apresentado no quadro abaixo. Qual dos 4 colegas foi mais rápido no treino? Neste caso aqui, é só a gente dividir o tempo gasto pela quantidade de voltas, porque aí a gente vai encontrar quanto que cada um deles fez em uma volta, o tempo que eles gastaram para fazer uma única volta. Quem tiver o menor tempo, com certeza, foi mais rápido, menor tempo por volta. 2. Considere as 4 frases que relacionam duas grandezas entre si, sabendo que a relação pode ser direta, inversa ou não ter relação nenhuma. Quando a gente fala que não tem relação nenhuma, é tipo quando vocês brincam na sala de aula lá e falam assim, da matéria disso, depois na prova tem que perguntar é disso, hein? Não pode perguntar outra coisa não, porque não tem nada a ver. Tipo a gente brinca assim. Então, quando não vai ter relação nenhuma? Tipo, a quantidade de dias gastos para arrumar um guarda-roupa e as estampas das blusas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem que ver se vai ter relação ali entre elas. E aí vocês vão marcar qual dessas grandezas são inversamente proporcionais. Então, ó, quantidade mensal depositada e a quantia poupada durante o ano. Quanto mais dinheiro eu deposito, mais ou menos dinheiro eu vou ter no final. A altura de um prédio, o número de operários que trabalham na obra. Olha só, essa aqui. A altura do prédio vai depender da quantidade de funcionário? Ou quando o funcionário chega lá, já tem uma altura estabelecida? Tem alguma coisa a ver com a outra? A distância real em quilômetros entre duas cidades e a distância delas no mapa. E aí, quanto mais longe essa cidade for, no mapa, o tamanho vai ser o quê da escala? Grande também ou pequeno? E o número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área dos pequenos quadrados. Também relacionar aí, então, os quadrados pequenos com os quadrados grandes. Aí marca a resposta correta. Na 3 aqui, a gente vai pensar, ó, fala a quantidade de máquinas funcionando juntos para produzir 1.500 quilos de ração e o tempo gasto. A gente já sabe que as grandezas vão ser inversamente proporcionais, porque quanto mais máquina eu tenho, menos tempo eu vou gastar para produzir os 1.500 quilos de ração. Então, aqui ó, tem 3 máquinas. Quanto tem? 24. Aqui aumentou a máquina. Então, com certeza, o tempo vai o quê, gente? Diminuir. E aqui, a gente está vendo pelo jeito que está aumentando as máquinas, ó. Aqui o tempo diminuiu mais ainda. Então, ó, quando a quantidade de máquinas triplica, faz conta, que aqui era 3, virou 9, ó, aqui, ó, triplica, de 3 para 9. O que acontece com o tempo em dia, gente? O tempo diminuiu. Se a quantidade da máquina triplicou, o tempo diminuiu em 1/3. Aqui eu multipliquei por 3, aqui também eu tenho que multiplicar por 3. Ó, dividir por 3, perdão, que é inversamente proporcional. Lembrando, quando a gente tem essa tabelinha, gente, vocês têm que fazer a relação. Eu posso tanto multiplicar assim, na horizontal, ou dividir, sempre vai ter que seguir o mesmo padrão, ou em cima e embaixo. Então, ó, 3 aqui virou 24. Então, por exemplo, 3 vezes 24 dá 72. Então, todos aqui também tem que dar 72. Ó, 9 vezes 8, 72. Entenderam? Sempre tem que seguir a mesma relação. Aí aqui está falando se é inverso ou diretamente proporcional, acabei de responder. E aqui, pedindo para manter essa regularidade que eu acabei de falar com vocês, dá o valor de x e de y.
Na 4, fala que a geladeira estragou, não tem mais conserto. E aí ele foi comprar lá a geladeira nova e, ó, era 2 parcelas de 1.200, 3 de 800, 4 de 600. Mas ele quer que a gente calcule se ele for pagar com 10 ou 15 parcelas e responda essas questões aqui. Então, olha só, gente. 2 vezes 1.200 é 2.400. 3 vezes 800, 2.400. 4 vezes 600, 2.400. Então, sempre vai ter que dar 2.400. Então, para ser 10 parcelas, é só fazer 2.400 dividido por 10. 15 parcelas, 2.400 dividido por 15. Pronto. Agora vocês vão responder. Aí está falando, explique como você chegou ao resultado, sabendo que o preço total da geladeira era 2.400. E o que acontece com o valor da parcela quando a quantidade das parcelas aumenta? Se a quantidade de parcela aumenta, o valor vai o quê? Aumentar ou diminuir? Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? As 5 é o mesmo raciocínio da 4, ó. A fábrica aqui tinha 4 funcionários trabalhando 8 horas por dia. Aí precisava fazer 800 máscaras em 7 dias. Com 3 dias de trabalho, quer dizer, ainda falta 4, porque são 7, com 3 dias, fez a metade, 400. Então, em 4 dias, vai ter que fazer mais 400 máscaras, que é o dia que falta. Só que aqui, ó, fala que eles trabalhavam 8 horas por dia. Então, quer saber quantas horas por dia que vai ter que trabalhar com o mesmo número de funcionário. Então, vocês vão montar a tabelinha e fazer as multiplicações certinho lá. Lembrando que aqui não é multiplicação cruzada, pois é inversamente proporcional. A 6 também é a mesma coisa, tá? Ó, tá falando aqui que choveu e aí o Carlos teve que fazer uma reforma na casa dele. E aí o pedreiro falou que o pedreiro sozinho fazia em 100 dias. Se fosse 2 pessoas, em 50 dias. Só que ele precisa que faça tudo em 10 dias. Então, ó, a metade aqui, metade pessoa. Se é 10 dias aqui, então eu quero saber quantas pessoas a mais que eu tenho que gastar. Então, ó, aqui eu vou dividir por quanto para dar 10? Aí esse aqui eu divido, aqui eu multiplico, que são grandezas inversamente proporcionais. De qualquer forma, vocês têm tanto material de apoio, livro didático e podem me perguntar a qualquer momento, tá, gente? Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço, qualquer coisa podem me perguntar.